parece que nós não somos assembleianos, né, irmão? Que inovação é essa, pastor? Que inovação é essa? Pelo menos você vai saber que você é assembleiano, né, irmão? Quantos estão com a Bíblia aberta aí, amado? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vamos falar sobre esse trono branco hoje, amado. Diga para o seu irmão, hoje a coisa é séria. Vamos aprender sobre o juízo de Deus. Juízo de Deus nesta noite, amado. Vamos aprender hoje algo muito bom. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriu os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A coisa é séria, né, irmão? João estava na ilha de Patmos. Diga, ilha de Patmos. Ilha de Patmos era uma ilha a qual no tempo do Império Romano eles exilavam ou levavam pessoas para aquele lugar, e ali colocava as guardas ali para vigiarem aquele lugar, amados. E visita ali, só ia soldados romanos levar alimentação para os demais que estavam ali, e para alguns presos que estavam ali despresos, né, irmão? Quando era preso, estavam numa ilha, estava ali à vontade, né? Caverna, aquele lugarzinho bonito. Ilha de Patmos se localiza, irmão, hoje no mar Egeu, Mediterrâneo, a 55 quilômetros da costa da Turquia, em Mileto. Tem uma área de 45 quilômetros quadrados, uma população aproximadamente de 3.047 habitantes. Essa ilha de Patmos hoje ela é habitada. Hoje ela está bem, eu vejo assim, uma área turística hoje, onde vai muitos turistas visitar. Lá também há um local onde que eles chamam de caverna, eles dizem que provavelmente ali, naquela caverna, morou João, no período do exílio. E aí em cima tem hoje a capela de São João, eles dizem lá. É muito profundo. Patmos não era assim antes habitado. Servia como um lugar onde jogavam aquelas pessoas mais desprezadas da sociedade, pessoas que cometiam algum crime, alguma coisa, exilavam para lá, amados. Amém? João estava onde, irmão, quando teve a revelação de Deus? Diga, ilha de Patmos. Diz a Bíblia, amado, que ele estava ali. De repente, irmão Diácono Daniel, ele ouviu como um som de muitas águas, e ele virou para ver o que era, irmãos.
Eita Deus. Ele teve uma visão que hoje você vai ter hoje aqui dentro, irmão. Aleluia. Ele viu o próprio Jesus de Nazaré. É muito forte, irmão. Quando ele se virou e viu aquilo, irmão, ele disse que ele não aguentou em pé. Ele caiu, irmão. A glória de Deus, ela é poderosa, irmão. Não tem quem possa ficar em pé na presença de Deus. Alguém diz assim: eu não caio nessa armação de encontro. Só se você não tiver um encontro com Deus verdadeiramente, irmão. Porque quando o homem se encontra verdadeiramente com Deus, irmão, ele não consegue ficar em pé. Porque a glória do Senhor o envolve, irmãos. E agora no capítulo 20, Deus dá uma advertência a João, para que ele venha escrever, amado, ao povo que ia viver até esse período chamado século 21 que nós estamos, irmãos. E ele se escreve, João. E João botou para escrever, irmão. E hoje eu quero falar sobre o juízo de Deus, amado. A Bíblia diz que João olhou e viu um grande e sublime trono, e aquele que estava sentado diante dele fugia céu e terra. Imagine, irmão, quem estava sentado neste trono, que fugia, irmão, o céu, fugia a terra, fugia as estrelas, sol, lua, não se deteram diante da presença daquele que estava sentado diante daquele trono e sublime, irmão. Mas eu quero falar aqui, irmão, sobre 5 acontecimentos que haverá antes do juízo final, irmão. Note bem, quem tem caderno e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja hoje. O primeiro acontecimento que haverá antes do grande juízo final, irmão, será o arrebatamento da igreja. Sem o arrebatamento da igreja não haverá juízo final. É necessário que haja o arrebatamento da igreja primeiro. Então note na tábua do seu coração aí, um dos primeiros acontecimentos que haverá ante o juízo final será o que, irmãos? O arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 ao 17. Segundo acontecimento haverá, irmão, que é necessário o tribunal de Cristo, irmãos. Será necessário que o arrebatamento da igreja haja. Os santos serão levados aos céus e todos passaremos diante do tribunal de Cristo. Diga, tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não é o trono branco. Tribunal de Cristo é o local onde todos os santos que foram arrebatados receberão a sua recompensa. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga, irmão, estaremos lá junto, diante do tribunal de Cristo, para recebermos o nosso galardão, ou galardões, como queira. Aleluia. Terceiro acontecimento, irmão, será a esposa do Cordeiro. É necessário agora, irmão, ter um arrebatamento, tribunal de Cristo e aquele grande casamento lá no céu, irmão. Aquela grande ceia, aquele grande momento especial que eu e você teremos unicamente no céu com Jesus, irmão. Cumprir-se-á o que Jesus disse: nunca mais beberei do fruto da vide, até aquele dia que hei de beber convosco no reino de meu Pai. Aleluia, glória a Deus.
quarto acontecimento que é necessário que aconteça, amado, antes do tribunal de Cristo, será o Armagedon, irmãos. Uma grande guerra mundial que acontecerá. Eu posso taxar hoje aqui a terceira guerra mundial, irmão. Sabe por que ainda não aconteceu a terceira guerra mundial? Porque a igreja de Jesus ainda não foi arrebatada, irmão. Mas as nações estão se organizando. Os reinos estão se organizando. É com armas, com mísseis, com bombas nucleares e tantas coisas. Eles estão se preparando para a terceira guerra mundial, ou seja, a guerra de Armagedon, irmão, aonde todas as nações se reunirão para unicamente guerrear contra Israel, irmão. Isso é necessário. Quinto e último acontecimento que é necessário, irmão, que aconteça antes do grande juízo final, será o milênio terreno, irmãos. Aleluia. Isso é necessário. Haverá o milênio terreno, sim. E quando vai acontecer isso, pastor? Após o arrebatamento da igreja, irmão. É necessário que nós não estejamos mais aqui. Não deixe que nenhuma doutrina satânica entre na sua mente, dizendo que o paraíso é aqui na terra, que Jesus vai purificar a terra e que você vai morar aqui, e que vai pastar com os leões, e que os carros de guerra, e que toda ferramenta de guerra servirá para a lavoura. É verdade, tudo isso vai acontecer, mas no milênio terreno, amado. Mas a igreja não estará aqui, amado, aleluia. Olhe para o seu irmão, diga para ele: nós não estaremos aqui. Diga para ele, diga: nós estaremos no céu, aleluia. Mas é necessário que tudo isso aconteça, esses acontecimentos, amado. Para quê, pastor? Para que o juízo de Deus venha sobre os filhos da desobediência. É necessário que essas coisas aconteçam, amado, para que Deus faça juízo aqueles que passaram a vida discordando de Deus, aqueles que passaram a vida dizendo que Deus não existia, aqueles que um dia, amado, falaram que Deus era uma invenção, era uma força cósmica, que Deus não existe, que Deus é o teu dinheiro, que Deus é a tua saúde, que Deus é os teus braços. Essas tais pessoas hão de comparecer diante do tribunal de Cristo, diante do juízo final, diante do trono branco. Olhe para o seu irmão e diga para ele: mas não é para nós, pastor. O juízo final, o julgamento do trono branco não é para a igreja. E para quem será, pastor, então? Olhe para o seu irmão e diga para ele, diga para ele assim: irmão, o juízo final não é para mim e você. Diga: mas são para os desobedientes. Diga: para os ímpios. Diga: para os injustos. Diga: para os perversos. Diga: para aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador. É para eles, amados. Quem estará no dia do juízo final? As nações, os impiedosos e os injustos. Mateus capítulo 25, 32 diz: todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Todas as nações, irmãos, que um dia deixaram de temer a Jesus como Salvador, eles hão de comparecer ao trono branco, ao juízo final de Deus.
Olhe para o seu irmão, bata no ombro dele para ele não dormir. Diga: meu irmão, cuidado, para você não estar também junto com essas nações. Quem estará, irmão, neste grande trono branco? Os injustos. 2 Pedro 2,9 diz: assim sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos e reservar os injustos. Olha só, irmão, para o dia do juízo, para serem castigados. O juízo final, irmão, não é nada menos, nada mais que a sentença para os injustos, para os impiedosos, irmãos. Eu estava dizendo uma vez que a palavra ímpio, eu há muitos anos buscando a interpretar a palavra ímpio, encontrei no dicionário Aurélio, irmão, a palavra ímpio, que vem de impiedade. Pessoas sem amor, sem afeto, sem misericórdia para com o próximo. E eu fui descobrir, irmão, com os longo tempo de convivência, descobri, irmãos, que há ainda ímpios dentro das congregações, dentro de ministério. Homens e mulheres, irmãos, se julgando ser justo ou justa, mas não tem um pouco de piedade do seu irmão. Critica seu pastor, critica seu líder, critica sua irmã. Se possível, irmão, faz tudo para matar espiritualmente, irmão, para jogar fora da igreja. Essas tais estarão diante do tribunal de Cristo, irmão, ao juízo final de Deus. Não tem pena do irmão que está pela misericórdia servindo a Deus. É por isso que tem uma música que diz que os pessoal sempre usam como exemplo, irmão, que quando morrer a língua vai numa carreta e o corpo vai não sei aonde, num caixão, mais ou menos assim. Sem misericórdia, irmão, esses tais hão de comparecer diante do juízo final de Deus. Quem comparecerá mais diante do juízo final, irmão? Aleluia. Os ímpios. Judas 1,15 diz: para fazer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, irmão, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiu, irmão. Profere palavra e não duramente, sem misericórdia, diácono Daniel. O homem está sem misericórdia, irmão, e está louvando a Deus. Por isso que Jesus falou, irmão: o povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar pelo menos cantar o hino daquele grupo 4x1. Voltar ao primeiro amor, irmão. Se nós voltarmos ao primeiro amor, amados, não daremos lugar aqui a fofoca, conversa, mentira, coisas enganosas da vida, irmãos. Quem estará diante do juízo final? E o que será julgado lá, irmãos? Neste dia, olha para o seu irmão e diga: meu irmão, o que será que vai ser julgado nesse dia? Eu coloquei: será julgada as suas obras, ou as nossas obras. Bata no ombro dele e diga: meu irmão, sabe o que vai ser julgado naquele dia? Se você não sabia, fique sabendo, diga assim: serão as nossas obras. Isso é se você ficar, irmão, do arrebatamento. Mas como esta igreja serve a Deus fielmente, esse povo vai morar no céu convicto, irmão. São povo que se desvia do mal.
Ele sabe distinguir, irmão, o Espírito de Deus e o Espírito de demônio. Então você não vai estar diante do juízo final, irmão. Mas lá será julgado as obras de todo aquele que comparecer diante de Deus, amado. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi grandes e pequenos que estavam diante do trono. Abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. As coisas, obras. Diga as coisas. E diga obras. O que você tem feito, amado? Escute bem o que eu vou lhe dizer nesta noite. Que o homem não venha se enganar a si mesmo, amado. Tudo que você plantar, isso você vai semear. Tudo que você fizer nesta terra, há anjos que escrevem esse relato em livros. Eu vou dar o golpe na igreja, dê o golpe na igreja. Que esta obra será escrita nos livros. Eu vou sair do ministério Assembleia de Deus e vou enganar os pastores e vou levar metade da igreja. Faça, irmão, pois esta obra será escrita nos livros. E no dia do juízo final, irmãos, você vai comparecer diante de Deus para prestar conta das suas obras. As coisas que você faz, tudo está sendo escrito em livros. E você diz hoje, pastor, quer dizer que nada fica sem ser escrito, nada. Há anjos mensageiros de Deus, irmãos, que te acompanham dia e noite, dia e noite. Tu vai para o banheiro, ele vai e fica lá te olhando. Ei, pastor, o que é isso? Te preocupa não que é anjo, irmão.